minha gente, tudo bem? Maravilhosos! Que bom que eu estou com vocês aqui novamente. Eu não sei se você já percebeu, mas eu apareço por volta de 2 vezes no mês aqui no YouTube. Mas você sabe que toda vez que eu apareço é pé na porta. E o objetivo é sempre contribuir significativamente para que você seja aprovado e que esteja bem preparado no seu concurso. Então você já sabe que o meu compromisso no vídeo de hoje é pé na porta. Estou limpando os meus óculos, vamos abrir parênteses aí, que eu estou cada vez mais cegueta e os meus óculos estão me dando alergia, por isso que a professora quase não usa, mas hoje tá osso e eu vou precisar. Vamos lá! Eu trouxe para vocês 10 temas de redação para você que está se preparando para um concurso público para já, assim, para ontem. Né? E eu pensei nesses temas especificamente para você que vai fazer prova de redação para a banca FGV, porque são temas mais característicos desse tipo de banca. A gente tem bancas de redação que priorizam, por exemplo, temas e problemáticas sociais atreladas mais a situações concretas, como problemas de mobilidade urbana, violência, por exemplo. A FGV até propõe esse tipo de tema para os candidatos, mas não é a maioria, sabe, de suas propostas aí. Então, deixa eu abrir para você, para compartilhar contigo, o meu material de estudo, 10 temas de redação, que, muito sinceramente, eu não gostaria de ter esses temas de redação aqui como inspiração para a tua prova de concurso público, porque eu não sei se você já percebeu, mas todo tema de redação, seja ele de uma problemática mais concreta ou mais subjetiva, todo tema de redação parte de uma problemática social. Então, muitas vezes a gente não percebe a gravidade de uma problemática social quando a gente está tratando do assunto em termos técnicos, porque nós aqui estamos falando de temas de redação. Então, olha só, antes de compartilhar com vocês o primeiro tema, eu gostaria de desmistificar uma questão aqui. Normalmente vocês chegam no estratagema perguntando a respeito de padrões de tema da FGV. Aqui, eu posso deixar até na descrição, estou pensando aqui, eu vou procurar esse link. Nós temos um vídeo específico sobre o padrão da banca FGV. Vocês costumam perguntar se a banca FGV propõe temas de redação em forma de pergunta. É verdade. A banca tem esse hábito, mas não é uma regra. Muitas vezes ela propõe um tema de redação que não é em forma de pergunta e o candidato e o aluno não sabem o que fazer, porque só treinou redação respondendo a determinadas perguntas. Quando tem uma pergunta, tem um comando para ser respondido na folha de redação. Confere? Então, o aluno que está se preparando mesmo de forma plena para o tema que vier, seja qual for, se prepara com temas em formas de pergunta, temas interrogativos e temas também que são asseverativos. Temas em que ele vai precisar trabalhar melhor essa questão de problematização e aí exige um pouco mais de experiência desse aluno, desse candidato. Nós temos na FGV alguns concursos no momento, né, com certame aberto para provas de redação de 20 linhas, texto dissertativo argumentativo. Eu vou deixar aqui, isso eu já tinha pensado anteriormente, até anotei para não me esquecer. Eu vou deixar aqui na descrição também uma prova de redação que foi feita por uma aluna nossa, ela gabaritou essa prova, ela teve 2 erros de língua portuguesa, na verdade. Mas é uma prova excelente, foi analisada por mim. Temos de um outro aluno também, com 60 linhas, gabaritou a prova, mas acho que especificamente essa prova de 20 linhas vai ajudar a turma que vai fazer essa redação mais objetiva aí. Então, beleza. Agora que eu já falei para vocês sobre o mito das perguntas na prova de redação da FGV, e sobre o gabarito de prova, né, nós temos vários aqui, várias redações analisadas que tiraram nota máxima. Mas, finalmente, vamos aos temas de redação, que eu separei 10 temas quentíssimos para você que está se preparando para uma prova de redação da FGV. O primeiro tema, como combater crimes sexuais no Brasil. Esse tema em forma de pergunta interrogativa. Veja bem, nunca tivemos tantos casos de denúncias, é óbvio que sabemos que temos e sempre tivemos muitos casos de crimes sexuais. Mas as denúncias aumentaram significativamente de crimes sexuais em clínicas, em hospitais, de pai contra filhas,
de mulheres em relação a crianças e contra crianças que são vítimas. Então, gente, é um tema, infelizmente, é até complicado falar e é desconfortável falar. Porque essa é uma problemática social tão grande e tão evidente no momento que parece que tratando desse tema aqui, crimes sexuais, como tema de redação, e falando aqui, né, muito racionalmente, a gente até banaliza a questão, porque essa é uma questão muito séria, né? Então, como combater crimes sexuais no Brasil é um tema de redação quentíssimo para você manter os treinos em dia. O segundo tema, a inteligência artificial tornou-se um problema para a contemporaneidade? Por que eu pensei nesse tema assim como tão importante? Todas as discussões em relação à inteligência artificial têm pontos positivos e têm pontos negativos. Mas a gente vê, abre aspas, uma demonização, se é que eu posso utilizar esse vocábulo, licença poética para isso, a gente vê uma demonização em relação à inteligência artificial, né? O que se sabe é que existem aspectos positivos e aspectos negativos, mas em termos de mídia e em termos de opinião pública, na verdade, é sempre negativo, ou na maioria das vezes negativos, em relação à inteligência artificial, falando que vai substituir postos de trabalho. Nós sabemos que toda revolução artificial, seja a Revolução 4.0, né, a Indústria 4.0, no qual nós estamos inserindo, estamos tratando agora desse tema, ou seja, a primeira Revolução Industrial, tudo isso ocasionou, em primeiro plano, um extremo desconforto e uma reorganização da sociedade, inclusive no mercado de trabalho. A gente não pode falar nem apenas de mercado de trabalho, porque, veja bem, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de uso de celulares, de smartphones. A gente fala de crimes cometidos por inteligência artificial. Tanto crime de racismo ocasionado por inteligência artificial, sistema de reconhecimento facial. Mas também há o benefício de ter um reconhecimento facial bem preciso de criminosos, entende? Então, nesse tema de redação aqui, eu pensei em sua relevância para que o candidato possa se posicionar, e aqui eu não falo que pontos positivos e pontos negativos. Você até poderia fazer um texto nesse sentido, mas aqui eu pensei especificamente em cobrar de você um posicionamento específico. Tornou-se um problema para a contemporaneidade? Ou é sim e você vai apontar os porquês, ou é não e você aponta os seus motivos. Tema de número 3. Quais os maiores desafios da sociedade atual quanto à gestão de tempo? Eu vou repetir. Quais os maiores desafios da sociedade atual quanto à gestão de tempo? Se você tivesse 48 horas no seu dia, fala para mim, você ocuparia as 48 horas do seu dia e ainda faltaria tempo? Normalmente, a gente vincula esse tipo de discussão em relação à gestão de tempo apenas ao mercado de trabalho. A mesma falha que a gente comete em relação à amplitude de visão de um tema, né? A interpretação de todas as vertentes de um tema. A gente tem uma visão muito limitada vinculando o problema da gestão de tempo apenas ao trabalho, à questão do mercado de trabalho, às horas de trabalho. Lógico, atualmente a gente fala de burnout, a gente fala de excesso de trabalho, a gente fala do teletrabalho que reorganizou todo esse mercado de trabalho. Se a gente fala de teletrabalho, esse funcionário que trabalha em casa, normalmente, até o funcionário corporativo, né? O WhatsApp não permite que ele abaixe as portas, como um bom professor diria, coloca a pastinha debaixo do braço e ó, o WhatsApp tá ali para notificar, para mandar mensagens, para cobrar, né? É claro que o mercado de trabalho tem influência direta na questão da gestão do tempo, mas não é só isso. Até a questão da organização familiar, né, implica diretamente na questão da gestão do tempo, né? Como gerenciar a rotina de uma família, como dedicar tempo para si, a respeito de autocuidado, entende? Então, falar sobre gestão de tempo é muito mais do que direcionar esse viés especificamente para o trabalho. Você poderia fazer isso? Poderia, mas acho que você ficaria limitado demais. Seria mais difícil dissertar 20, 30, 60 linhas, como algumas redações da FGV, se você se limita apenas ao segmento do trabalho. Se você está gostando desse vídeo, carinhosamente e empaticamente, deixe o seu like, compartilhe com um coleguinha que está se preparando para essa prova também.
Deixe seu carinho aqui embaixo para mim, um comentário carinhoso. Me diz para qual prova você está estudando, se preparando. Se você já se inscreveu aqui no canal e conhece o meu trabalho, deixe seu comentário carinhoso aqui e continue ligadinho aqui, porque nós vamos prosseguir. O quarto tema de redação é o seguinte: qual o papel da tecnologia na formação de crianças e adolescentes? Eu poderia parar esse tema por aí. Muitas vezes a banca FGV faz mais de uma pergunta na mesma proposta. Então eu prossegui. Eu direcionei ainda mais essa pergunta. Eu te pergunto para você qual é o papel da tecnologia e eu quero que você se posicione. Ela é aliada ou ela é vilã? Esse tema é muito importante e divide pensadores, educadores, famílias, pedagogos, psicólogos, mas é um tema importantíssimo. Porque quando se enxerga a tecnologia como vilã, normalmente é uma radicalização, né? É uma criança zero telas, é um adolescente que tem um mínimo de contato com telas, às vezes até nenhum, dependendo da idade, se for no início da adolescência. Ou é 8 ou 80, né? Esse é o desafio, de repente calibrar isso um pouquinho melhor e equilibrar melhor. Ou é um grupo que defende livremente as telas. É óbvio que encontrar um meio termo é o melhor caminho. O público para qual eu falo, para o qual eu me dirijo, normalmente é um público acima de 30 anos. Então você vai me dizer se você não cresceu de segunda a sexta-feira pela manhã assistindo televisão, né? Mais ou menos isso. Quando eu não estava na rua brincando, subia e via televisão. Estamos aqui, né, minha gente? E jogando videogame. A turma dos Nintendo, né? Super Nintendo, Atari, pra galera que é um pouco mais velha, um pouco mais madura. Então, veja bem, a tecnologia aqui, você vai ter que definir um ponto de vista. Deixa eu ver qual foi a pergunta que eu fiz. Eu coloquei uma conjunção alternativa. Então, ela é aliada ou vilã. Automaticamente, você não pode ficar em cima do muro. Então, assumir um ponto de vista aqui é imprescindível, tá? Mas, atualmente, a gente vê discursos em relação a todos esses profissionais que eu mencionei anteriormente, discursos muito radicais em relação ao uso da tecnologia. E a gente, na prática, né, aqueles mesmos que discursam, cresceram, normalmente, de acordo com a nossa faixa etária, cresceram em um ambiente que ele era tecnológico. Entende? A gente pode considerar a televisão um tipo de tecnologia. O videogame, tecnologia, não era uma criançada que crescia fazendo uso de smartphone, a tecnologia a um clique na palma da mão, mas estávamos inseridos nesse contexto tecnológico, sim, e estamos aqui até hoje. Tem uma turma que joga videogame até hoje, que gosta de televisão e assistir a filmes e a séries até hoje, e estamos aqui. Mas você vai defender aquele ponto de vista que for mais, como é que eu posso dizer, mais fácil para você defender. Se você, de fato, enxerga a tecnologia como vilã, segue esse caminho aí, porque é mais fácil dissertar naquilo que a gente acredita. Não sendo incoerente, não sendo desrespeitoso em relação aos direitos humanos, entende? Não tem por que você optar por um caminho dissertativo que não é tranquilo, não é fácil para você. O tema de número 5, ele é tão desconfortável de se falar, assim, racionalmente, quanto o primeiro tema, que era sobre crimes sexuais. Esse tema de número 5 é sobre mazelas psíquicas. Uma discussão imperativa. Repare que esse não é um tema em forma de pergunta, não é interrogativo, né? Os 4 anteriores eram interrogativos e esse não. Mazelas psíquicas. Uma discussão imperativa. Você pode dar várias abordagens da importância do candidato, saber problematizar temas que já não vêm facilmente mastigadinhos, assim, em forma de pergunta, né? Você poderia falar de causas. Por que uma discussão imperativa, né? Pelas causas, poderia abordar as consequências. Que tipo de discussão sobre mazela psíquica é imperativa? A questão é muito cuidado, porque quando a gente temos assim, que eu digo que são comandos abertos, a gente não tem um direcionamento tão específico da banca, vocês muitas vezes têm a tendência de tornar esse texto mais expositivo do que argumentativo. Então não é para você falar sobre o burnout na sociedade contemporânea, é para você apontar os desdobramentos argumentativos envolvidos nessa problemática. Você vai falar de burnout? Por que ocorre?
né? Qual é a raiz do problema? Quais as consequências na sociedade? Não é para você fazer um parágrafo expositivo descrevendo o panorama do burnout na sociedade contemporânea, né? Dizendo que é uma discussão imperativa porque o burnout está inserido na sociedade contemporânea. Passa o restante do parágrafo falando sobre esse tipo de síndrome. Então, muito cuidado com temas de comandos abertos, porque é muito fácil de você tangenciar o tema e até errar na questão da tipologia. Porque a FGV exige do candidato texto dissertativo argumentativo. Em outros concursos, sim, expositivo. Mas aqui a gente trata do texto argumentativo. Então, para o texto argumentativo, é errado você dissertar um parágrafo inteiro no seu texto de desenvolvimento, por exemplo, fazendo uma abordagem expositiva e apontando evidências, em vez de fazer apontamentos e dar opiniões, posicionamentos e pontos de vista. Nós estamos em período de matrículas para a turma FGV. Então, se você precisa de ajuda para dissertar do zero, tenho alunos mais iniciantes, tenho alunos experientes, tenho alunos que começam absolutamente do zero, a casa está aberta e você vai aprender a dissertar comigo. Para você que é um pouquinho mais experiente, já sabe dissertar, nós temos pacotes de correção. O padrão de correção do Estratagema é incrível. A gente tem apontamentos no PDF, tem um áudio bem explicativo do corretor. Aqui no Estratagema, o lema é o seguinte: ninguém larga a mão de ninguém e eu estou esperando você no meu time. Vamos prosseguir. Temos de número 6, efeitos climáticos. O que cidadãos e governos podem fazer para minimizá-los? Infelizmente, mais um tema que, falando racionalmente, a gente tende a banalizar a gravidade do problema. Falar sobre efeitos climáticos, não apenas no Brasil, né? A gente vem de um mês inteiro de enchente no Rio Grande do Sul, uma tragédia, assim, sem precedentes, incalculável em termos de perdas, números, né? Negativamente falando. Mas a gente pode falar de efeitos climáticos mundialmente, né? O panorama, o problema é mundial. Recentemente, há pouquíssimos dias, gente, foi noticiado pela grande mídia uma onda de calor tão grande, um calor extremo tão grande, que matou aproximadamente 500 pessoas na Arábia Saudita. E a gente fala dos incêndios, né? Acho que no Havaí, se não me engano, que mais de 2.000 mortes. A gente fala de tornados e tsunamis, né? Que graças a Deus faz tempo que a gente não tem. Mas seria um repertório sociocultural interessante nesse tema aqui, que infelizmente a gente às vezes tende a não enxergar a gravidade, porque isso tem se tornado cada vez mais recorrente. Tema de número 7, mais um tema de comando aberto, presta atenção, não é pergunta, a legalidade do aborto no Brasil. Temos visto ultimamente, assistido aqui de camarote, muitas discussões em relação à legalidade do aborto no Brasil. A gente tem grupos que se posicionam a favor, completamente a favor, grupos que se posicionam completamente contra. Aqui haveria a oportunidade, a possibilidade, perdão, de um posicionamento assim, a favor e contra, ou pontos positivos e pontos negativos, ou consequências de legalizar o aborto, ou causas e motivos. Por que legalizar o aborto no Brasil? Em temas abertos, a gente tem essa possibilidade maior de abordagem, embora eu acho que em termos de interpretação é mais difícil para o candidato inexperiente. Mas esse tema aqui me surgiu tendo em vista essas discussões bem recentes em relação às penas, né? A pena de quem aborta é possivelmente maior do que a pena do estuprador, né? Daquele que estupra, por exemplo. Então essa é uma discussão bem recente e que pode render um excelente tema de redação e um excelente treino de redação para um problema uma questão, né, social que divide demais a sociedade brasileira. O tema de número 8, se não fosse trágico, seria cômico. Jogos de azar, proibi-los ou liberá-los. Porque esse meu posicionamento, porque quando eu fiz esse tema, eu pensei na tal do jogo do tigrinho, né, que está super na moda, né, tanto para o público que joga, né, e eu não sei do que se trata de verdade. Mas é que no Instagram do Estratagema, vocês não estão entendendo. Por que a gente realiza atendimentos apenas pelo link do WhatsApp? Porque o Instagram do Estratagema, gente, é um circo. Acho que por ser uma figura pública, uma pessoa pública e ter um determinado número maior de seguidores, né? A gente recebe receita de bolo, de crochê, de tricô, oferta de parceria para jogo do tigrinho e afins, assim.
Então, esse tema aqui dos jogos de azar, ele me veio a mim justamente por um convite para participar desse tal de jogo do tigrinho aí, né? Mas não apenas isso. Existe atualmente uma discussão muito, muito calorosa no próprio Senado sobre a legalização de casas de jogos de azar, como cassinos e como bingos, né? Então, essa discussão no Brasil é antiga pra caramba. Há quem se posicione a favor ou contra. E aqui é o que eu peço de você. Jogos de azar, proibi-los ou liberá-los. Tema de número 9. O ativismo político da modernidade fomenta soluções ou origina novos problemas. Vou repetir, é um tema relativamente grande, né? O ativismo político da modernidade fomenta soluções ou origina novos problemas. Porque eu pensei nesse tema de redação, a gente percebe que muitas vezes os ativismos políticos estão relacionados à depredação de patrimônios, né? Vimos isso no Brasil, vimos isso e vemos e assistimos no presente. Assistimos isso no mundo inteiro, né? Então, isso de fato contribui para o posicionamento, né? Se você acha que sim, beleza, ok. E quando a gente fala de ativismo político, não necessariamente a gente está falando de desordem pública, de destruição de monumentos. A gente pode estar falando de ativismo político que de fato é legítimo. Aqui no Brasil mesmo, nós temos como referência o movimento dos caras pintadas. Lembra disso na época do Fernando Collor? Eu era criança, eu era bem criança. Mas esse tipo de movimento foi bem noticiado pela mídia, pela grande mídia. Então, isso de alguma forma, é claro que historicamente a gente passa por isso, né? No estudo de história do Brasil. Então, talvez eu tenha uma memória mais viva pela parte histórica do que pela vivência. Mas a grande mídia, na época, noticiou bastante e eu tenho lembranças em relação a esse movimento, ainda que sejam flashes, vamos dizer assim. Meu conhecimento é mais de estudo histórico do que da minha infância, de fato. Mas sabe-se que o ativismo político é importante e esse tema de redação não objetiva deslegitimizar esse tipo de ação, mas colocar uma pulga atrás da orelha em relação à forma como esse ativismo atual é feito, né? É depredando, é causando e ocasionando desordem pública e medo na população. E aí cabe a você defender o seu ponto de vista a respeito do ativismo político da modernidade. O tema de redação não é sobre o ativismo político da década de 90, mas agora, beleza? Por fim, o último tema de redação, distúrbios de imagem na era das redes sociais. Você entende isso? É claro que aqui a gente não está trabalhando com temas de redação e textos motivadores. O texto de apoio serviria para te dar uma luz em relação a isso, mas é justamente o que eu estou falando aqui, conversando e explicando melhor os temas de redação. A gente fala sobre distúrbios de imagem e fala sobre dismorfia corporal. Nunca se falou tanto em relação à dismorfia corporal. E muitos pesquisadores e estudiosos defendem a causa do problema, ou vinculam, perdão, a causa do problema às redes sociais. Porque hoje os filtros estão de facílimo acesso para todas as pessoas. Antes, se você quisesse uma foto, uma imagem editada, o que você faria? Faria uma imagem, de repente, uma edição no Photoshop, né? Acho que é Photoshop isso. Faria uma edição num Photoshop da vida, precisava de um pouco de mais experiência para poder editar a própria foto, ficar mais bonito aí para aparecer nas redes sociais, mas hoje em dia os filtros, eles transformam a pessoa num grau que a pessoa fica simplesmente irreconhecível. Então, esse processo de distúrbio de imagem, dismorfia corporal, ele nunca esteve tão evidente na sociedade. São muitas pessoas que já não se aceitam mais sem o filtro. Eu recentemente até assisti a um vídeo, era um vídeo engraçado, um vídeo humorístico, de uma influencer falando o com e o sem filtro. E ela dizendo que já não se aceitava mais sem o filtro, porque era inadmissível olhar no espelho, era cômico o vídeo, repetindo, se olhar no espelho e observar e dar de cara com aquela imagem que de fato era ela, né? Sem todas aquelas produções, sem o maxilar, a linha do maxilar mais quadrada, o nariz com pontinha fina e tantos outros estereótipos aí atuais. Esse tema também está muito em evidência
em virtude da morte de um jovem, muito recentemente, de 27 anos, que fez um procedimento de peeling de fenol. É um procedimento bastante invasivo e que normalmente é realizado por pessoas muito mais velhas, porque o objetivo é tirar, reduzir marcas de expressão, de envelhecimento, de espinha também, manchas e tudo, mas não é um procedimento comum para quem tem 27 anos. E a própria esteticista, não sei se é bem essa a formação dela, médica, eu sei que ela não é dermato, mas a própria esteticista que aplicou o procedimento só aparecia em redes sociais por meio do uso de filtros. E quando a imagem dela foi revelada durante um depoimento, um pronunciamento público, as pessoas começaram a dizer, meu Deus, mas essa pessoa que vendia um produto não é a mesma que está dando depoimento, né? Então, hoje existe instaurado na sociedade um panorama que alimenta mais a dismorfia corporal e a falta de aceitação, né, da própria imagem. Então, essa discussão em relação às redes sociais, em formas de crítica, esse é um tema de comando aberto, mas que você deveria ser bem crítico em relação ao que as redes sociais têm promovido em relação aos distúrbios de imagem. Repare que os temas da FGV, eles não são temas clichês. Lógico que essa banca poderia promover um tema de redação sobre violência, como eu falei no início do vídeo, né? Mobilidade urbana, violência. Normalmente, a FGV, embora proponha um tema de redação que seja redes sociais, ela não vai propor para o candidato uma abordagem clichê. Ela vai falar de um ponto fora da curva. Quem diria que a FGV promoveria um tema de redação sobre distúrbios de imagem, por exemplo. Então, esses 10 temas de redação foram pensados para você que quer, de fato, ter noção e fazer e aplicar e treinar temas que são característicos dessa banca. Não são temas fáceis, não são temas tão tranquilos para você dissertar, mas que, de fato, estarão preparando você para fazer prova de redação para essa banca ou para qualquer outro concurso que cobre de você e exija de você um texto dissertativo, argumentativo, porque esse é o nosso público-alvo aqui no Estratagema. Se você gostou dos temas de redação, se você curtiu a didática, a metodologia da professora, deixe seu carinho para mim, deixe seu like, compartilhe, salve esse vídeo para que você possa dissertar e entre em contato com a gente se você precisa de ajuda para aprender a dissertar, porque nós somos experientes nisso e é sobre isso. Aprovar você no concurso esperado e o teu nome bem ali no diário oficial para a gente curtir essa aprovação bem juntinhos, tá bom? Até a próxima. Eu prometi um excelente vídeo e eu acho que eu cumpri, né? Beijo. Tchau.